capítulo 11. Você pode até manter a sua Bíblia. Estaremos fazendo uma análise, um passeio no capítulo 11 de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, apenas o versículo de número 1. Vocês estão quem sem Bíblia e divida a sua Bíblia com a pessoa. Eu gostaria que após a leitura você mantivesse a sua Bíblia aberta, que estaremos acompanhando o capítulo 11 de Hebreus. Hebreus 11, versículo 1. Uma versão um pouco diferente da sua, mas eu vou ler a primeira vez, depois eu quero convidar a igreja numa só voz a repetir o versículo de número 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A igreja? Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vinícius, já está no ponto aí? Queridos, a gente ia tocar um pedacinho da música, mas dá uma enrolada ali. Tem uma música de um cantor chamado Gilberto Gil. Essa nova geração não conhece Gilberto Gil, conhece mais a filha dele. Conseguiu? Até lembrei da irmã de Silene quando eu estava escolhendo a música, né? Olha essa música aí, um pedaço dela. Fala sobre fé. E queridos, eu quero estar tentando definir o que é fé. O que é fé? E aí nós pesquisamos e eu leio muitas pessoas, e hoje estava até, rapaz, eu citar o João Calvino, uma das pessoas, um dos teólogos, que eu tenho muita estima e consideração por ele. Ele define fé falando o seguinte: a fé é um firme e seguro conhecimento do favor de Deus para conosco, fundado na verdade de uma promessa gratuita em Cristo e revelada às nossas mentes e selada em nossos corações pelo Espírito Santo. Traduzindo, fé é uma confiança absoluta e incondicional em Deus. Isso que é fé. E aí, queridos, quando a gente fala de fé, a fé ela envolve todo ser nosso, todo ser humano envolvido. A fé, ela envolve um lado intelectual, do conhecimento. E é interessante, queridos, como que é a fé. Se você não conhecer, você não tem fé. Por isso que até de manhã nós falamos isso rapidamente. E é interessante, quanto mais você conhecer a Deus, mais a sua fé aumenta. Aí a gente vê, às vezes, algumas pessoas fraquejando na fé. Quando você olha, ela não tem muita profundidade na Bíblia, porque ela não conhece a Deus como deveria conhecer. A fé tem uma parte que ela mexe com o nosso intelecto. Outro lado, ela mexe com o nosso emocional. É o assentimento. O que é isso? É você receber a informação. É você receber com alegria. Seus sentimentos se envolvem naquela informação. Então a fé envolve o seu intelecto, a fé envolve o seu emocional e a fé envolve a sua vontade. É aquela vontade que você tem de se entregar. Então a fé não é só um ato de conhecimento, a fé não é só emoção e a fé não é só vontade. A fé é o conjunto do intelecto, do emocional e da vontade. Isso é fé. E aí, queridos, nessa noite, baseado no capítulo 11 de Hebreus, eu quero estar falando sobre a fé. E o que essa fé representa? O que essa fé significa? O que essa fé traz? Quais são os frutos dessa fé? Quais são as sequelas, as consequências dessa fé? O tema do sermão hoje é a fé. E eu quero que você, que manteve sua Bíblia aberta, que você me acompanhe. Primeira coisa que a fé produz em nós, primeira coisa que a gente alcança pela fé, está no versículo 3. Pelo comecinho, diz assim: pela fé, entendemos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A primeira coisa, queridos, que a fé nos traz é entendimento. Aleluia. Quando eu tenho fé, eu começo a entender muitas coisas. E a primeira coisa que a gente vê aqui, Hebreus falando, eu começo a entender que foi Deus que fez todas essas coisas. O Big Bang já não mais faz a diferença para mim. A teoria de Darwin também não faz diferença para mim, porque eu começo a entender que todas as coisas foram feitas pelas mãos de Deus. É somente a fé que me dá esse entendimento. Não é pesquisa.
não é arqueólogos, não são geólogos, não é nada disso. É a fé que me faz entender. Mas aí, queridos, não pare por aí. Vamos dar um salto lá para o versículo 13. Eu vou voltar nos outros, mas vamos voltar no versículo 13. Vamos lá para o versículo 13, capítulo 11 de Hebreus. Diz assim, a minha versão é diferente: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 14: o que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Primeira coisa, a fé nos faz entender que tudo foi feito por Deus. Segundo, achei isso lindo. A fé, somente a fé, nos faz entender que eu não sou brasileiro, eu não sou alemão, não sou chinês, eu sou cidadão do céu. Aleluia. A fé vai me entender que eu não tenho que ficar preso em nada aqui não, que aqui eu estou de passagem. Lembrei agora, o Neil já trabalhou na Argentina, não foi? Ele sabia que ele um dia ia voltar para o Brasil. Nós temos que entender isso. A minha casa aqui é passageira, meu carro é passageiro, meu nome é um codinome que eu uso aqui, a minha identidade é celestial. A fé me faz entender que tudo isso aqui é passageiro, que eu tenho um país, que eu tenho uma pátria que está preparando o céu para mim. A fé me faz entender isso. A fé me faz entender que eu não tenho que ficar triste quando eu perco algo aqui na terra. Eu não tenho que me abalar se um presidente é deposto. Eu não tenho que me abalar se a política não sai do jeito que eu quero, porque o meu país não é esse. Meu país é no céu. A fé me faz entender isso. Primeira coisa, queridos, a fé me faz entender que todas as coisas foram feitas por Deus. Segundo, a fé me faz entender que eu sou morador do céu. Estou aqui por uma passagem de tempo. Aí, querido, a gente vai para o versículo 4 e 5. A gente volta no versículo 4 e 5 de Hebreus capítulo 11. Diz assim: pela fé ofereceu a Deus, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Versículo 5: pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Queridos, primeiro, a fé me dá entendimento. Segundo, a fé me faz ser aceito por Deus. Aleluia. Eu tenho a aceitação de Deus. Queridos, Caim foi lá, pegou os frutos do esforço dele, se esforçou, pegou uma abóbora grande, uma melancia grande. Abel foi lá e pegou uma ovelha. Por que Abel foi aceita? Porque Abel fez pela fé. Enoque foi transladado, não experimentou a morte. Enoque foi direto para o céu pela fé. A fé me faz Deus me aceitar. Eu sou aceito a Deus, eu sou aceito por Deus pela minha fé. Não são minhas obras, não é meu rosto bonito, não é o meu dinheiro, é a minha fé, é a minha confiança, é a minha dependência de Deus. A fé me faz ser aceito por Deus. Primeiro, a fé me traz entendimento. Eu começo a entender as coisas. Eu entendo que Deus faz todas as coisas, que tudo está nas mãos de Deus. Eu entendo que Deus me deu uma pátria no céu. Segundo, a fé me faz ser aceito por Deus. Aí vem o versículo 6, queridos, muito conhecido por nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé me faz agradar a Deus. É a fé que faz eu agradar a Deus. Não é a maneira que eu canto bem, não é a maneira que eu prego, não é a maneira que eu visito, não é a maneira que eu ganho alma, não é a maneira que eu cuido da minha família, não é isso não. O que faz agradar a Deus é eu ter fé em Deus, é quando eu confio em Deus, é quando eu dependo de Deus, é quando eu me sinto seguro com Deus. Não é bom você ouvir que a pessoa fala: olha, vou deixar meu filho sair com fulano de tal. Eu falo: não, meu filho está com fulano, está com Deus. Você sente que a pessoa confia em você, isso te agrada. E a mesma coisa em relação a Deus. Somente a fé agrada a Deus. Somente quando eu confio em Deus, quando eu dependo de Deus, quando eu me entrego a Deus, quando eu me lanço nos pés de Deus, é que eu agrado a Ele. Primeira coisa, queridos, a fé me dá entendimento. Segundo, a fé me faz aceito por Deus. Terceiro, a fé agrada a Deus. E aí, queridos,
a gente vê o versículo 7, né, falando de mais um patriarca, versículo 7, diz assim, pela fé Noé, divinamente instruído, a respeito de coisas que ainda não se via, e sendo movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a família. A fé me dá entendimento. A fé me faz aceito por Deus. A fé me faz agradar a Deus. A fé, olha que coisa linda, a fé salva a minha família. Aleluia. Deus fala, Noé, vai chover. Queridos, a gente não tem noção da gravidade que era isso. Porque até então subia uma neblina até por volta de 50 centímetros, 60 centímetros, e essa neblina que regava a terra, não caía água do céu. Deus chama Noé e fala, Noé, vai cair água do céu e vai inundar tudo. E Noé creu nisso. Noé teve fé. Pela fé, Noé salvou a família. Meu querido, o que vai salvar a sua família é a sua fé. Não adianta você campanha de oração se você não crê. Não adianta você fazer jejum se você não crê. Não adianta você pregar o evangelho se você não crê. Se você não tiver fé, nada acontece na sua família. É a sua fé que traz livramento. É a sua fé que livra a sua família. É a sua fé que tira a sua família das drogas. É a sua fé que livra a sua família do adultério. É a sua fé que livra a sua família do inferno, da destruição. É a sua fé. Amém, igreja? Amém. A fé traz entendimento. A fé traz aceitação de Deus. A fé agrada a Deus. A fé traz salvação, traz livramento. É quando você ora por alguém da sua família pela fé, aquela pessoa é livre de todo mal. Está ouvindo aí, mãe? Está ouvindo aí, pai? Está ouvindo, esposa? Está ouvindo, esposa? Você não precisa mandar ninguém atrás do seu filho para ver onde que ele está. Você não precisa ficar espiando o seu marido. É só você ter fé. Que ele é salvo. Que ele tem livramento. Versículo de 8 a 12, não vamos ler todo, mas vamos ler o versículo 8. Diz assim, pela fé, quem? Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. A fé nos faz atender o chamado de Deus. Querido, sabe por que Jesus falou uma frase? Ele disse assim, rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros, mais trabalhadores, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Sabe por que tem poucas pessoas que querem viver do ministério? Sabe por que tem poucas pessoas que atendem o chamado de Deus? Deus chama para evangelizar, não vai. Deus chama para ser profeta, não vai. Deus chama para isso, não vai. Porque não tem fé. Porque a fé nos faz atender o chamado de Deus. Queridos, Deus não pediu pouca coisa para Abraão, não. Não pediu pouca coisa, não. Deus pediu para Abraão largar toda a estrutura familiar que ele tinha. E o pai de Abraão era rico, o tio de Abraão era rico, os irmãos de Abraão eram estruturados, todos com filho, Abraão sem filho. Abraão estava estruturado, Abraão tinha uma estrutura familiar grande, uma estrutura financeira grande. Abraão era família, Abraão tinha relacionamento bom. Deus fala, sai da tua terra, você larga suas posses e sai da tua parentela. Queridos, Abraão estava simplesmente dizendo não para a herança que ele tinha direito do seu pai. Você tinha pensado nisso? Abraão estava rompendo com tio, com tias, com sobrinhos, estava rompendo com tudo. Só atende o chamado de Deus pela fé. Corremos do chamado de Deus, é terrível. Eu não nego. Várias vezes, não muito tempo, não tem muito tempo não, que eu já pedi a Deus, Senhor, não queria ser pastor. Não queria ser pastor. Senhor, eu sou técnico de eletrônica. Sou eletricista, Senhor. Senhor, tem uma facilidade. Meu irmão me veio uma proposta, vamos vir para cá para o sul. Eu esquento a sua carteira. Quando ele falou aqui, eu já me assustei. O presbítero me chamando para esquentar minha carteira. Eu sei, não pode ser de Deus. Não tem como ser de Deus. Eu lutei muito. Eu disse, eu não quero ser pastor. Mas eu acreditei que o Deus que chama é o Deus que honra. Amém. O Deus que chama é o Deus que sustenta. O Deus que chama é aquele mesmo Deus que quando não tem com quem você chorar, ele dá o seu ombro e fala, chora, meu filho. Oh, glórias. Eu sei o que você está passando. Eu entendo a sua crise.
Amém? Um Deus que quando Elias faz cair fogo do céu e para a chuva, quando é ameaçado por Jezabel, Elias corre. Quem lembra da história, Elias corre de Jezabel, se esconde na caverna. Deus não chama a atenção de Elias. Deus não esculacha Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo na caverna, Elias? Quantas vezes a vontade de correr entra numa caverna? Aí você lembra de Elias e fala, tem 7.000 pessoas que não dobraram o joelho para Baal. Tem pessoas que contam com você. Só atende o chamado para ser diácono, para ser presbítero, para ser evangelista, para ser missionário, para ser pregador. Quem tem fé? Que quem não tem fé não confia nesse Deus que chamou e que vai honrar. A fé nos faz atender o chamado de Deus, por mais louco que ele seja, por mais insano aos olhos humanos que seja. A fé faz a gente largar tudo e seguir. Você pode procurar histórias inúmeras de missionários americanos que largaram sua estrutura e foram para a África. Pessoas que foram para a China. Há pessoas que fazem tráfico de Bíblia. Pessoas que se vestem com Bíblia, colocam um casacão e atravessam fronteiras de países que não podem dar Bíblia, e elas fazem isso, porque elas têm fé. Tem muitos que não se rendem a Jesus, porque não confiam nesse Jesus. A fé nos traz entendimento. A fé nos faz ser aceito por Deus. A fé agrada a Deus. A fé salva a família. A fé nos faz atender o chamado de Deus. No versículo, queridos, 23, diz assim, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Versículo 24, pela fé Moisés, quando já homem feito, continue, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Continua 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. A fé nos faz fazer escolha certa. Aleluia. Pela fé fazemos escolha certa. Queridos, eu não sei se eu estou conseguindo passar para a igreja. Abraão largou tudo, Noé construiu um pasto sem chuva e agora vem Moisés. Um hebreu achado no rio. O rio que era para ser a morte dele, que o decreto de Faraó da época era o seguinte: todo menino hebreu que nascer, pega e joga no rio. O rio que era para ser a morte de Moisés foi o livramento de Moisés. Isso é coisa de fé. Aleluia. Recebe isso aí. O que veio para te matar vai fazer você viver. Glória a Deus. O que veio para te derrubar pela fé vai te exaltar. Amém. Aí Moisés é colocado no cesto. É achado pela filha de Faraó. Cresce no conforto da família real. Quando é adulto, ele decide ser tratado como escravo, porque ele era hebreu e não quis ser mais neto de Faraó. A fé nos faz fazer escolhas certas. Quando agimos pela fé, nós ouvimos nítida e claramente a voz do Espírito Santo de Deus. Quando confiamos em Deus, quando dependemos de Deus, Deus faz sinais, Deus fala, Deus revela, fala em sonho, fala em visão, fala com uma criança, fala num canto. Deus não nos deixa perecer numa escolha errada. Quem confia em Deus não é confundido. A fé nos faz fazer escolhas certas. A moça que tem fé, ela vê qual o rapaz que é de Deus e qual não é. O rapaz que não tem fé, ele não vai pela aparência. O homem que tem fé, ele sabe escolher o emprego que agrada a Deus. A fé nos faz fazer escolhas certas. Quando eu confio em Deus, quando eu dependo de Deus, a minha mente é aberta e eu começo a fazer escolhas certas. E nessas escolhas inclui, sabe o quê? Difícil de falar e mais difícil de viver. Essas escolhas incluem renúncia, abandono. Essa escolha faz eu abandonar aquele meu amigo que era de infância, mas a fé me mostra que ele está me afundando. A fé me mostra que eu tenho que abandonar alguns lugares que eu frequento. A fé me mostra que eu tenho que largar algumas companhias que estão me corrompendo e me afastando de Deus. A fé me mostra que tem coisas que eu tenho que arrancar do meu coração, tenho que arrancar da minha vida.
É a fé que me faz fazer escolhas certas. Mas toda escolha tem renúncia. Toda escolha tem abandono. E Jesus fala isso com muita clareza, muita propriedade. Não podeis servir a dois senhores. A fé fala, o Senhor a servir é esse, não é aquele. A fé me faz fazer escolhas certas. A fé me dá entendimento. A fé me faz ser aceito por Deus. A fé agrada a Deus. A fé livra a minha família, salva a minha família. A fé faz eu atender o chamado de Deus, por mais louco que seja na minha visão. Pastor Lucinho contando um testemunho. E tinha uma pessoa que estava devendo a ele 7 mil reais. 7 mil reais. De manhã o Espírito Santo falou assim: perdoa essa pessoa 7 mil. Eita, estou ficando doido. Na crise que estava, perdoa 7 mil, estou ficando doido, não tem jeito. O Espírito Santo liga para ela e fala: você não me deve mais nada. Já ouviu alguma coisa assim, presidente? Não, né? Não, nem um pouco. Aí ele ligou para a pessoa: ô, pastor Luizinho, quando a pessoa está devendo a gente, quando você liga, a pessoa até treme. Isso aqui é, meu filho, estou te perdoando, você não está me devendo mais nada. Homem de Deus. Ele falou: agora eu sou homem de Deus, né? Perdoou 7 mil, ele ligou o telefone e falou: estou ficando doido. Naquela mesma semana ele fez uma negociação que ele ganhou mais de 140 mil e comprou um nome. É a fé que nos faz a gente aceitar o chamado de Deus. E às vezes sua vida está encroada, está travada, está parada. Você tem fé, mas não é uma fé para se jogar nos braços de Deus. Fala: Senhor, o Senhor quer que eu seja missionário, estou aqui. O Senhor quer que eu seja evangelista, eu estou aqui. É diácono, é pastor, o que o Senhor quer? Estou aqui. Eu confio no Deus que chama, porque o Deus que chama é o Deus que honra, é o Deus que sustenta, e quando não tem força é o Deus que carrega. É a fé que nos faz atender o chamado de Deus. A fé nos faz escolhas certas. Versículo 29, queridos. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Mais forte, vai lá. Atravessaram o mar continua, vermelho. mais. Tentando os egípcios foram. A fé nos faz alcançar a liberdade. O povo de Israel sai do Egito, celebra a Páscoa, no versículo 28 fala isso, e começam a caminhar. Em dado momento, eles olham para trás, vê só a poeira dos cavalos de Faraó vindo na direção deles. Quase 3 milhões de pessoas, entre pessoas idosas, novas, crianças de peito, carregando camelo, boi, vaca e puxando e andando devagarzinho. E o povo começou a ficar aflito, o Faraó estava vindo. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grande poder, estava indo na frente. Oh, Jesus, olha que cena! Deus estava indo na frente do povo com uma coluna de fogo para guiar. Quando o Faraó está se aproximando, Deus sai de frente do povo e vai para a retaguarda. Para que o Faraó não alcance. Aí, às vezes você não está vendo Deus na sua frente, é porque Ele está te protegendo na sua retaguarda. Nós só vê isso pela fé. É só a fé. E aí Deus retarda Faraó durante a noite toda. Aí começa a vir um vento. Algum que não tinha fé, ele falou assim: só me faltava essa, vento. Já veio Faraó, o Deus saiu da minha frente, já está tudo escuro, agora vem vento. Mas era um vento que Deus estava preparando para abrir o mar vermelho. No outro dia, o mar vermelho se abre. O povo passa pelo mar vermelho, sai do outro lado. Os exércitos de Faraó vão entrar e vão pegá-los aí dentro. Mas quando eles entram no mar vermelho, ei, tem mar que só se abre para quem tem fé. Amém, igreja? Amém, Deus está abrindo um mar que é só para você. Exército de Faraó, invejosos, incrédulos, não vão entrar, porque o mar vermelho só se abre para quem tem fé. Amém. O povo de Israel passa pelo mar vermelho. Quando o exército de Faraó entra, morrem todos afogados, porque a fé nos faz alcançar a liberdade. Aleluia. A fé nos liberta das coisas mais terríveis que estão na nossa vida. A fé nos liberta das nossas prisões interiores, dos nossos complexos, das nossas doenças, dos nossos traumas, dos nossos pecados. A fé nos liberta do inferno. Amém, igreja? Amém. A fé dá entendimento. A fé nos faz aceito por Deus. A fé agrada a Deus. A fé livra a nossa família.
A fé nos faz atender o chamado de Deus. A fé nos faz fazer a escolha certa. A fé nos faz alcançar a liberdade. Do versículo 30 a 35, vamos lá. Lê para mim o versículo 30, toda a igreja. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pode ler o 31 também. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com o pai dos espias. Vou dar um pulo e ler todo mundo junto nessa voz bonita. O 33 e o 34. Olha que bonito. Os quais, Por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Queridos, pela fé nós alcançamos vitórias. Amém? Não ouvi. Vou repetir, de repente eu não consegui falar direito. Pela fé alcançamos vitórias. Glória a Deus. E vitórias sobrenaturais. Vitórias essas que quando você conta, ninguém acredita. Verdade, Jesus. Você fez isso, você alcançou isso, você superou isso. E todas as vitórias que são lindas, mas tem uma parte para assim: da fraqueza tiraram força. Do meio da batalha conseguiram ser vitoriosos. Ficaram poderosos. No meio da guerra veio uma força sobrenatural e eles venceram. Queridos, somente pela fé alcançamos vitórias. Você vai se esforçar, vai se dedicar, você vai se empenhar, vai estudar, você vai fazer de tudo, mas se você não tiver fé, tem vitória que você não alcança. E por maior que seja a vitória que você alcançou, se for revestido de vela, se torna maior ainda. A fé nos traz vitória. A fé nos faz mais que vencedores. A fé nos faz superar inimigos que já derrotaram inúmeras pessoas, mas nós conseguimos extinguir a força do fogo, fechar a boca de leão, nós vencemos. Mas aí, queridos, vem o versículo 35, parte B. Alguém? Vamos todo mundo ler junto. 35. Uns. Alguns foram torturados. De novo, todo mundo junto, 2, 3 e já. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Pode ler 36. Outros, por sua vez, passando pela prova de escárnio e açoite, até algemas e prisões. Queridos, tem vitória, mas a fé também nos faz suportar a dificuldade. Tem momento difícil, tem momento que as coisas não saem do jeito que você quer. Tem hora que a doença fica mais forte que a saúde. Tem hora que o problema demora mais do que a solução. Tem hora que as amizades desaparecem. Tem hora que o sapato não dura como você queria, como o carro não dura como você queria. Tem hora que a porta de emprego não abre. Tem hora que o marido não se converte. Tem hora que o filho não muda. Tem hora que o pai não ouve, a mãe não ouve. Tem hora que as coisas estão erradas. Aí entra a fé para te ajudar a passar por esses momentos difíceis. É como você sabe, porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre mim. Eu sei que esse sofrimento, essa prova momentânea, essa prova passageira vai acabar. E eu vou ter vitória. E eu vou cantar o hino da vitória. Eu creio nisso. Eu não deixo me abalar pela dificuldade. Eu não fico me guiando pela circunstância. A minha fé não está dependendo do meu armário, da minha geladeira, do meu guarda-roupa, da minha conta bancária. Não está dependendo disso. Eu sei que em todas as dificuldades, meu Deus está comigo. Aleluia. A fé me faz suportar as dificuldades. A fé acaba com a solidão, porque eu sei que meu Deus está comigo. Verdade, Jesus. A fé faz eu glorificar a Deus no meio da doença. Não é assim, irmã Sônia? No meio da doença eu glorifico a Deus, porque eu sei que o meu Deus me permitiu uma doença para que Ele seja glorificado na doença. Aleluia. A fé me faz suportar a dificuldade. A fé me faz entender que eu não tenho que ficar, por que, Senhor? Cadê Deus? A fé fala, não, o seu Deus está na tempestade. O seu Deus está antes da tempestade. O seu Deus está te esperando também depois da tempestade. E uma coisa que eu acho interessante na Bíblia, querido, entre tantas outras.
Jesus jejuou quanto tempo, igreja? 40 dias, 40 noites. Acabou o jejum, Deus vai lá e derrama um poder sobrenatural sobre ele, e festa, e o pessoal se converte. Acabou de jejuar, ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, para ser afrontado. Eu queria que você tenha que entender isso, que o seu Deus tem o controle do deserto, antes, durante e depois. Quando a gente fala deserto, é momento de prova, de preparação. Você tem que entender que quanto mais você busca Deus, mais Satanás vai te perturbar, porque você está incomodando a Ele. O seu Deus tem controle de todas as coisas. A fé nos faz suportar todas as dificuldades. Amém, Jesus. A fé explica todas as coisas. Lembra? Está vendo como uma coisa puxa a outra? A fé me dá entendimento. Quem lembra que eu falei isso? Alguém lembra? Amém. A fé vai me entender que essa prova é para eu crescer. A fé faz eu entender que essa dificuldade, às vezes sou eu que plantei. Deus ainda está amenizando a minha situação. Mas aí, queridos, finalizando o que a fé pode trazer de hoje, a gente chega a um ponto onde que é o maior ou a maior de todas as conquistas. O objetivo final da fé supera tudo já vivido, crido, experimentado. Aí a gente chega aqui no versículo 39. Diz assim: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, o que diz aí? Vamos lá, é isso mesmo, pode falar. Todo mundo junto. Não alcançaram a promessa. Aonde? Versículo 39, parte B. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, A concretização da promessa. versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Deus fez uma coisa superior para nós em relação a eles. Abraão, o pai da fé. Aí tem alguma coisa que é superior a ele. Noé construiu a arca, mas temos uma coisa superior que é ele. Jó perdeu tudo e ficou fiel, mas temos coisa superior a ele. Daniel, o cara da Babilônia. Daniel foi o cara da Babilônia. 70 anos conselheiro do rei. Foi lá na Cova dos Leões, mas temos uma coisa superior a eles. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens lançaram na fornalha. O fogo, nem cheiro de fumaça tinha no cabelo dos homens, mas temos uma coisa superior que eles. Glória a Deus. Meu Deus, o que é? A fé leva vocês a entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Eles esperaram o reino de Deus. Eles esperaram Jesus Cristo. Eles tinham uma fé no futuro. Eles viram de longe e não alcançaram. Hoje Jesus está em nós pelo Espírito Santo de Deus. É a maior de todas as coisas. É a sua fé que vai fazer você entrar no reino de Deus. Não tem coisa maior e melhor do que você entrar no reino de Deus. Mas se você não entendeu ainda, você não conseguir ser claro o suficiente, o reino de Deus não vai vir. Ele vem na pessoa de Jesus Cristo. E todo aquele que aceita Jesus está no reino de Deus. Glória a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, parece que, para quem não conhece a Bíblia, parece que é contraditório. Olha, não houve homem nascido de mulher maior que João Batista. João Batista, Jesus fala, João Batista é o cara. Em todos os Velhos Testamentos, falou que João Batista, maior que Daniel, maior que José, maior que Jacó, maior que Salomão, maior que Davi. João Batista é maior que todos eles. Mas o menor do reino dos céus é maior que João Batista. Aleluia. Você é maior que João Batista. O cara perdeu a cabeça por falar a verdade. O cara era primo de Jesus. O cara batizou Jesus. Mas eu e você que se entrega a Jesus é maior que João Batista. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O que às vezes você não aceita, o que às vezes você não assume, o que você não valoriza, que é viver no reino de Deus. Esses homens sacrificaram as suas vidas para ter um pouquinho do reino de Deus. O sacerdote Simeão entra José e Maria com Jesus no colo para apresentar Jesus no templo.
Qual foi a oração de Simeão? Agora eu posso dormir em paz, porque eu vejo a salvação de Israel. Glória a Deus. Deus vai se manifestar através da pregação da palavra. Amém, Senhor. E você não tem aceitado esse reino de Deus. O que o livro de Hebreus, o que o capítulo 11 de Hebreus quis nos dizer? Que ainda que você tivesse passado por tudo isso, ainda que você receba um entendimento, a aceitação de Deus, agrade a Deus, salve a sua família, atenda o chamado de Deus, receba o chamado de Deus, faça boas escolhas, consiga ser liberto de tudo aquilo que te prende, alcance vitórias que jamais ninguém alcançou, suporte dores e sofrimentos que ninguém suportou. O que o livro de Hebreus quer dizer é o seguinte: que você já tem o que ninguém teve, acesso ao reino de Deus. E por maior que seja a sua dificuldade, meu querido, por maior que seja a sua prova, por maior que seja a sua humilhação, por mais difícil que seja conviver com seu marido ou com a sua esposa, por mais complicado que seja seu filho ou sua filha, ou seu pai ou sua mãe, por maior que seja o tempo que você não lembra de uma vez que você comeu carne, fez um churrasco, não lembra de uma vez que comprou uma roupa para você, por mais que você esteja se mantendo puro, está se relacionando com homem ou com mulher, está se mantendo casto ou caça para agradar a Deus, por mais difícil que seja isso tudo, a carta aos Hebreus quer dizer o seguinte: vale a pena, porque você já está no reino dos céus. Amém. Não desista, não olhe para trás, continue firme, porque você já está no reino dos céus. Hebreus 11:38 fala uma coisa linda, e isso está sendo reservado para falar sobre você, sobre mim. As pessoas morreram, sabe o que o autor de Hebreus fala? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, homens dos quais o mundo não era digno. Quando eu e você viemos a falecer, a morrer, é porque o mundo não merece mais a nossa presença. O mundo corrompido, perdido, pervertido, afastado de Deus. Deus fala: chega, eles não merecem mais a sua presença. Vem, meu filho, vem. Vem como Enoque, vem como Elias, vem como outros, vem como o ladrão da cruz. Vem, meu filho, chega. Esse mundo não merece mais você, porque nós vivemos pela fé. Amém, igreja? Amém. Quem vive pela fé se torna cidadão de Deus. E quando eu estava terminando a preparação do sermão, eu disse: Jesus, tem que fazer aquilo. O Espírito Santo falou assim: já sabe, né? Não tem como você pedir. Quem quer aumentar a fé, receber fé, vem aqui. Você não fala. Ele falou: não faça isso. Desse jeito, não faça isso. Porque fé só tem quem ouve a palavra. Você não vem na quarta no estudo bíblico, não vem na escola dominical. Eu orando, você vai ter fé? Não vai ter fé, não. O apelo não é esse. Não tem como. Os estudiosos da Bíblia, estou certo ou estou errado? Tá certo. O cara não pega a Bíblia nem para tirar o pó dela. Pastor, eu quero receber fé. Não. Nem Jesus não faz esse milagre de dar fé. Nem assim. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. No começo eu falei: para você ter fé, você tem que conhecer. E Jesus falou isso, claro: conhecereis a verdade. Paulo falou: como eles crerão se não há quem pregue? Se ninguém ensinar, eles não vão crer. Aí tinha um dos meus discípulos, uma das minhas ovelhas, comentando comigo: pastor, é difícil o emprego, né? Aí eu levei ele para a Bíblia. Deuteronômio 8: te humilhou, deixou você passar fome, para dar a entender que nem só de bom viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Mas a fé de muitas pessoas só está em Salmo 23. Só meu pastor, nada me faltará. Não, pode faltar sim. Ele é o Senhor da situação. Ele quer te ensinar que quem te sustenta é Ele. Mas, queridos, a oração agora, que eu quero convidar você. Primeiro eu quero fazer um convite a você: conheça mais o seu Deus, conheça a Bíblia. Você vai parar de questionar, você vai parar de duvidar.
Vai parar de estar chilique de crente. Vai parar de achar que está sozinho. Vai parar o mundo da meninice. Conheça a Bíblia. Beba a Bíblia, coma a Bíblia. Viva a Bíblia. A Bíblia que vai dar entendimento do que é fé para você. Você vai conhecendo um Deus que paga dívida. Paga dívida, não vou falar de pé não, você vai descobrir isso. Não. Você vai conhecer um Deus que cura quando a pessoa está com sentença de morte. Você vai conhecer um Deus que as pessoas cantando, ele faz um terremoto só onde elas estão e liberta. As pessoas vão conhecer esse Deus lendo, estudando. Mas eu quero orar por você. Se um desses 10 itens, eu não vou ler quantos eram, só você desanimar. Deixa eu ouvir o sermão. Se eu for que era 10 itens, meu Deus do céu, 10 itens. Então no primeiro ainda no segundo, aí não falei. Falei no final. Se um desses 10 itens não está se cumprindo na sua vida, eu quero que se cumpra na sua vida. Já ouvi pessoas falando que o pastor lê a Bíblia e não entendo. O que a gente aprendeu? É fé. A fé vai fazer você entender a palavra de Deus. Pastor, não consigo levar meu marido para a igreja? É fé. Minha família está se perdendo? É fé. Eu queria dar um pouquinho no lugar da ministra Silvia. Ela vai ver a sobrinha e a tia casando na semana. Que vitória! Que vitória! Daqui a pouco ela vai falar. É prima? Irmã e sobrinha. Irmã e sobrinha. Daqui a pouco a ministra Silvia vai falar assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Não é porque ela canta bonito, porque ela tem fé. Ela tem fé. E ela sabe que a mãe dela morreu e foi salva. Ela sabe disso. Ela foi a primeira a saber. Foi a primeira a saber. É pela fé. É pela fé que as coisas acontecem. É pela fé. De repente, uma dessas 10 coisas não aconteceram na sua vida ainda. Você ainda não teve coragem de atender o chamado de Deus. E olha, Deus não está nem te chamando para sair da sua casa, não. Deus só está te chamando para você se comprometer com Ele. Você não conseguiu ainda atender o chamado de Deus. Eu não tenho capacidade. Deus fala, eu sei. Porque eu chamo quem eu quero. Porque quanto menor for a pessoa, maior vai ser a minha glória. Aleluia. Porque eu chamo as coisas fracas para confundir as fortes. Chamo as coisas loucas para envergonhar as sábias. Meu irmão era melhor do que eu em tudo. Todo sentido na escola. Em tudo. Aí Deus, vamos chamar o João. Então, mas tem um Paulo. Quero o João. Mas tem um Paulo. Quero o João. Para mim agora aparecer mais ainda. Porque Paulo é muito certinho. Vamos chamar o cara mais torto da família. Vamos chamar a ovelha negra. Para que todo mundo fale, isso aí é Deus. Porque usar o bonzinho é fácil. Quero ver usar o tralha. Às vezes você não atendeu o chamado. Deus está te chamando. Às vezes você não consegue suportar uma dificuldade, qualquer coisinha já está parando, já está desistindo, já não está orando, já não está jejuando, está vindo na igreja e já está indo para beber, já está indo para se drogar. Aí larga tudo. Você não está conseguindo suportar a dificuldade. Você não está conseguindo vitória. São passos para frente e 10 para trás. Vitória não chega para você. Você não consegue a sua libertação. Você até está falando assim, o que eu tenho na minha vida é um karma. Não é karma não, é falta de fé. Então, nós tiver fé, o que não vem de Deus, Ele tira da sua vida, amém, igreja? Amém. Talvez você ainda não entendeu que o reino de Deus já chegou através de Jesus. Você ainda não entrou nesse reino. E Ele já está aqui entre nós. Glória a Deus. Se uma dessas 10 coisas, coloca um louvor de fé. Se uma dessas 10 coisas você ainda não consegue viver, você não consegue entender a palavra de Deus, você não consegue entender. Qualquer coisa que você ouve no colégio já fica confuso. Deus quer te dar esse entendimento.